Olá, queridos. Aqui é Cíntia Albuquerque. Este é o canal Aprendiz do Caminho Infinito. E hoje eu tenho uma pessoa muito querida que está aqui conosco. É o nosso amado Gilson Carbonera. Ele tem um canal que se chama Luz do Despertar, onde o Gilson ele lê os livros de Joe Goldsmith. E ele faz isso de uma forma linda, pacífica, maravilhosa. E a gente tem somente a agradecer esse nosso irmão por tanta dedicação e amor. Gilson, muito obrigada por estar aqui compartilhando conosco da sua caminhada. Eu te agradeço muito, tá? E eu gostaria de dizer que eu perguntei ao Gilson qual seria o nosso assunto da noite, né? Escolha alguma coisa que você gostaria de falar. E o Gilson falou que gostaria de falar sobre paz. Eu achei maravilhoso. Para começar esse assunto, tá? Eu vou ler um versículo que Joel cita muito nos seus livros, né? Que ele diz sempre: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, Gilson, o que você fala sobre paz para a gente? Maninha querida, boa noite, maninha Cíntia, gratidão pelo convite, a gente fazer esse bate-papo, gratidão por esse fluir da presença através de ti, através da tua mãe, né, o canal Caminho Infinito em português, aprendiz no Caminho Infinito, e muito obrigado pelo convite, aí uma honra aí poder estar batendo um papo contigo aí e compartilhar um pouco da caminhada que eu venho também, né? Nessa busca que a gente vai encontrando, este maná escondido e que a gente vai descobrindo onde está, né? Maravilhoso. Gilson, eu queria que você colocasse aqui para a gente a sua ideia, primeiramente, do que é não ter paz, tá? Porque eu acho que muita gente ainda não percebeu, muita gente no mundo não sabe que não tem paz. O que é não ter paz, na sua opinião? Então, mano, tu sabe que a nossa caminhada a gente vai aprendendo, né? E com essa pedra preciosa que esse conteúdo que o Joel traz, a gente vai descobrindo o que é a paz, né? Que nem a gente citou nesse versículo, a paz que o mestre comenta, porque o que não é paz é o que o mundo acha que é paz. O mundo acha que é paz, as coisas humanas, uma vida humanamente boa, ou prosperidade, e identifica essa paz externa como a paz. E essa paz externa, essa paz da aparência, não é a verdadeira paz. E ela pode aparentar uma paz que um pouquinho mais para frente, um pouquinho depois, vem a desarmonia novamente. Por que você diz que esta não é a verdadeira paz? Como é que é? Desculpa? Por que Como? você Ou diz por assim, quê? que essa paz que a gente procura e pensa ser a verdadeira paz, por que ela não, na realidade ela não é? Então, né, mano, daí vem pegar o viés do Maninho Joel aí, que a gente se inspira muito, esse mundo, né, das aparências aí, que nem o Joel traz, este mundo humano, ele é limitado aos cinco sentidos, limitado à aparência, limitado à percepção nossa que é, né, dos cinco sentidos que é limitado. E aí, tanto o Maninho Joel bate na tecla dessa disciplina da alma para a gente reinterpretar as aparências, porque na aparência, às vezes é paz, às vezes é não paz, só que na realidade mesmo é sempre não paz, porque a paz verdadeira está por detrás da aparência, né? Isso. Este espírito onipresente que é a nossa vida, que é a verdadeira vida, esta paz que o mundo não dá, que nem Jesus comenta, essa aí eu vejo que é a paz verdadeira, e eu posso falar que eu experimentei um grãozinho de areia dela, e é algo que não existe com o que comparar, humanamente falando. Então, imagina, com um grãozinho dessa paz, já muda tantos significados dentro da nossa consciência. Então, imagina mais e mais caminhando nessa, né, mais trilhando e mais esse caminho, né?
Até porque, né, Gilson, esta paz que a gente às vezes cresce a paz, né? Quando você tem saúde, você está colocando isso como sendo a sua paz, ou a sua família, ou mesmo o seu padrão financeiro. E estas coisas a gente vê que constantemente elas falham conosco, né? Que a gente vai chegar uma hora que perde, de alguma forma, essa paz. Não é verdade? É certeza. E às vezes, mesmo sem perder a aparente paz, Uhum. internamente a angústia e os conflitos vêm, porque a paz que é da aparência, mesmo que ela permaneça, Uhum. a aparência é uma paz, porque eu vivi isso de certa forma, internamente essa busca por esse algo mais, a gente vai gerando um conflito interno, uma desarmonia, uma angústia que acaba, mesmo com tudo externamente estando, em aspas, né, perfeito. Bem, né? Parece estar tudo bem. Então conta como foi assim, como foi que como estava antes a sua vida e como foi que você conheceu o Caminho Infinito. Conta pra gente. Vamos fazer um resumo aí, mas eu vou iniciar, mano, eu cresci num viés católico, não praticante, então é aquela coisa não muito próxima. E aí, lá pelos meus 18, 19 anos, eu conheci um pouco do viés poder da mente, poder positivo, né, do pensamento positivo, e aquilo, de alguma maneira, já comecei a contemplar um pouco mais, a pensar um pouco mais positivo. Nada ainda comparado a mais para frente, né? E daí, mas nesse viés, muito novo, mas com muito trabalho, dedicação, até que num momento, 2013, eu tive uma virada de chave de buscar mais, algo mais, assim, mas algo virou interno com uma sede gigantesca de buscar conhecimento, na época muito forte, no viés de querer conquistar, né, matéria, ter, né, eu estava recém iniciando meu negócio, sou advogado, então querendo prosperar, e aí, daí depois daquilo, virou uma chave para mim, antes de chegar no Joel ainda, uma chave para mim dentro do viés negócio mesmo, porque eu estava buscando, né, crescer no negócio para ganhar dinheiro, e aí o dinheiro não vinha. E aí, em 2013, me virou uma chave na minha consciência pela graça, né? Com certeza foi pela graça, porque me virou a chave de que, né? Se eu fizer o melhor para o meu próximo, seja de qualquer forma, mas trazendo para o viés negócio, para o viés profissão, se eu fizer o melhor pelo meu cliente, tudo que eu posso fazer de maneira com excelência para ele, eu vou ter uma contraprestação. E daí, no que virou essa chave, as coisas já começaram a andar, e daí, um ano depois, veio bastante prosperidade, bastante tranquilidade financeira. E nesse meio tempo, daí, continuando numa busca, porque foi muito grande essa busca por crescimento econômico, né? Daí eu conheci o professor Eli Couto, né? Pesquisando sobre PNL no YouTube, eu achei uma palestra do professor Eli Couto, e o professor Eli Couto muito fala do nosso maninho Joel, né? Joel Goldsmith, e aí conheci o Joel, 2013, 2014, comprei o Caminho Infinito, que inclusive é esse aqui ainda, né, o livrinho do Caminho Infinito, e aí na época, 2014, li o Caminho Infinito e não aconteceu exatamente nada, porque minha mente não estava preparada, minha consciência não estava preparada, então eu achei um livrinho legal, dei uma lida nele e botei no estante. Eu queria fazer uma pausa aqui, porque você falou uma coisa que eu achei muito legal e eu quero que a gente coloque isso aqui, dê ênfase a isso. Você disse que quando você começou a prestar esse serviço pensando no outro, a sua situação financeira mudou. E isso aí é porque aconteceu isso. Joel nos ensina que você ativou uma lei espiritual. Essa lei do dar. É que quando você dá alguma coisa, ela retorna para você automaticamente. Então você parou de pensar em si como aquele que está precisando e você passou a pensar em si como aquele que está doando. E aí, nesse momento, você ativou uma lei espiritual, que é a lei do suprimento.
Então, eu já gostaria de deixar isso aqui muito claro, porque a questão do suprimento, ela sempre está em pauta, as pessoas estão sempre perguntando sobre isso, e mesmo sem você estar entendendo o processo completamente, virou uma chave e você entendeu uma coisa super importante do reino espiritual, né, na questão de que eu e o outro somos um, e que dentro de mim eu tenho a oferecer, eu vou parar de olhar para mim como que precisa e eu vou começar a doar, tá? Mas eu quero que você volte aí, lê o Caminho Infinito, Não, mas... mas até para nós finalizar esse trecho, como faz diferença isso, porque até naquele momento estava com dívidas, tava feio, né, a situação econômica aí do negócio, e no virar aquela chave, não aconteceu do dia para a noite, foi de forma lenta e gradual, foi meses, mas um ano depois, aquela virada de chave estava completamente diferente. E de lá para cá, nunca mais tive problemas em relação a isso. E esse viés de realmente, em qualquer profissão, em qualquer área, né, a gente querer fazer o melhor que a gente pode dar para a pessoa, fazer de uma maneira, né, profissionalismo, com excelência, é uma lei, né, é uma lei. Quando a gente dá com muito amor, com muita dedicação, né, eu lançar o pão às águas, ele retorna, e realmente foi uma chave que caiu, eu não tinha ainda entrado no viés espiritual, mas foi pela graça, assim, hoje eu percebo mais, na época eu já percebi, mas agora mais amplo, né, perceber como foi um divisor de águas, e eu sei, né, como é comum as pessoas terem dificuldade em relação ao suprimento, a entender esse dar e receber. Mas seguindo então, li o nosso querido Caminho Infinito, achei um livro legalzinho e botei na estante. Não fui tocada naquele momento, não era o momento ainda. Isso aí foi de 2014 para 2015. E aí segui minha caminhada, né? Professor Hélio Couto, caminho das palestras, e aí uma sede muito grande de algo mais, porque daí o professor Hélio Couto, e aí começou a cair um monte de paradigma e crença limitante em relação ao que é a vida, e aí eu fui na busca, fui em religiões, tive esse berço católico, passei por um viés evangélico, fui no espiritismo, fui em cerimônias xamânicas, fui em tradição hindu, yoga, e aí fui correndo para lá e para cá, dentro desse viés, né? Porque já estava sendo muito abençoado, com muita. Eu sempre me senti muito abençoado, mesmo estando em algum momento com adversidade. E esse se sentir abençoado e perceber a graça sempre me empurrou a querer compartilhar de alguma maneira, né? E aí eu fui fazer em 2017 formação em coaching, que é um viés bem poder da mente, né, neurociência, e aquilo ali foi muito interessante, foi todo um processo, né, que foi válido, fiz 2 formações em coaching, mas aí aconteceu o quê dentro da minha consciência? Houve uma inflação do ego. Eu estava me achando algo por mim mesmo. Isso aí foi em meados de 2017, 18 e até 2019. Então eu estava me achando eu por mim mesmo alguma coisa, né? E Certo. aí eu, e aí eu dou risada, porque toda obra, né, é pelo Pai, se expressa através e por meio de nós, mas é Ele, né? Só existe um bom, né? Que é Deus. E aí, quando o homem quer se achar alguma coisa, né? Essa inflação do ego, vai dar problema, né? E aí, em 2019, agora 2 anos e meio atrás, 2019, eu tive uma catarse bem grande. Eu quase botei porque o meu negócio vem num crescimento legal. Hoje a gente tem uma equipe bem grande, tem vários escritórios. Quase botei a perder o escritório por uma autossabotagem, por esse ego inflado. E aí, em março de 2019, tive uma catarse bem grande, assim, de entrar num viés depressivo, assim, mas foi muito rápido. Mas eu fui até lá, toquei o fundinho do poço e dei um embalo, sabe? Porque tive, inclusive, ideação suicida, algo bem fora do contexto, mas foi bem, bem violento. E de lá, pela graça também, pode falar, mano. É que eu gosto de pegar, Pega. essas coisas que eu gosto de ver que se você não tivesse passado, olha a sua história até agora, que é que eu estou analisando. Se você não tivesse passado por isso, a sua busca, eu acho que não teria se aprofundado
mais ainda teria ficado na superfície, né? E de repente a sua consciência, ela trouxe uma situação que te empurra para algo mais profundo, para águas mais profundas, vai para dentro do teu ser que não está aí na superfície. E a gente precisa desses problemas, eles são importantes para a gente, sendo que, obviamente, a gente não quer olhar para eles dessa forma, né? Mas aqui é mais um exemplo que o Gilson está mostrando para a gente, que foi assim, não é isso? E são verdadeiras pérolas, né? As ditas catarse, quando vem os problemas, eles são verdadeiros presentes. Claro que quando a gente está lá no meio do problema, é meio desafiador ver, mas é certeza que passando a tempestade vem a calmaria, né? E Isso, aí, esse mergulho nessa catarse aí, que tem uma angústia descomunal de dentro, que esse anseio por algo mais, e o ego, né, o meu eu humano ali, nessa inflação do ego, e aí deu essa catarse bem forte, porque fui bem no fundo do poço, mas pela graça também, pelo auxílio do próprio professor Hélio Couto, porque desde aquela época eu faço a terapia da ressonância harmônica, né, que o professor Hélio divulga, desse fundo do poço eu caiu várias chaves assim, e eu saí de lá e fiquei em um estado de êxtase alguns dias assim, porque eu saí e, sabe, entendendo este viés humano, este viés do ego, este viés que eu mesmo me meti, e foram várias compreensões ali foi no mês de março, daí no mês de, foi 2, 3 semanas esse fundo do poço, e aí nessas compreensões eu parei assim com uma sede violenta de buscar, de me aprofundar, que foi despertada desde lá de 2013, que daí mudou completamente, porque a coisa que eu mais gosto é estar sentado lendo livro, estar meditando, e aí essa sede tremenda sem saber um caminho para onde trilhar, porque eu já fiz uma retrospectiva desse caminho de 2013 até 2019 na época, e era um ano e pouco em algum lugar, e daqui a pouco batia em situações que eram digamos assim, limitantes, e eu escapava daqui, escapava dali, e aí estava num anseio gigantesco, assim, pedindo para Deus um caminho, sabe, a trilhar. uma das coisas que você aprendeu, você nem tem que dizer o detalhe, né, do que foi, mas diz uma lição que você tirou, que lhe ajudou a sair dessa situação. Qual foi uma chave que virou, que você disse, não, isso aqui vai me tirar dessa situação? Na época, né, teve uma graça espiritual através do próprio professor Hélio, mas o que me caiu na chave, que ele traz como ver as sombras psicológicas, que nada mais é do que esse hipnotismo universal, humanamente é impossível ter paz, né? Porque na época mesmo eu tive uma catarse violenta interna, estando com o externo tudo tranquilo, casado, com uma filha na época, os negócios indo bem, família ok, não tive nenhum problema externo, mas a angústia existencial de dentro. Então, eu vejo que essa catarse mostrou que, humanamente, jamais vamos alcançar a verdadeira paz. Isso, maravilha. Quer dizer, a paz que o mundo dá não é a paz que é, porque lá dentro é isso que a gente vê, né, Gilson, em tantas pessoas que a gente diz assim, artistas, né, que a gente diz assim, tem beleza, tem dinheiro, tem fama, e de repente se matam, né? Aquilo que o mundo busca, aquilo que o mundo está lutando para ter, e que essas pessoas muitas vezes estão se drogando ou se matam, e a gente entende através disso que a paz verdadeira não é a que o mundo dá, não é isso? E dentro desse conceito, mano, porque eu mesmo, dentro desse viés do poder do pensamento e tudo, eu tinha muito um julgamento em relação a pessoas que qualquer natureza de problema, e aí eu percebi na pele, né, o quanto o hipnotismo, hoje trazendo um viés que o Joel tanto fala, o hipnotismo universal, ele pega, e ele está sujeito a pegar qualquer pessoa, né, inclusive naquele momento me pegou, né, e vivi aquela catarse violenta, e isso me fez despertar um olhar de muita compaixão para com o próximo, né, porque eu sei que é possível, humanamente, eu viver e fazer qualquer coisa,
né? E esse olhar de compaixão, independente da circunstância, saber que, né, aquele ser está vivendo aquele momento conturbado, caótico, em virtude dessa hipnose. Ele, ali por detrás daquela aparência, está a presença de Deus. Mas, humanamente, eu estou, e eu vejo que qualquer um está suscetível a também viver isso. E isso me fez brotar um olhar de muita compaixão para as pessoas que vivem problemas sérios e etc. e tudo mais, né? Sim, Porque, sim, eu também posso vivê-los, né? sim. E aí, então, foram alguns meses depois, eu realmente parei e fiquei analisando assim essa caminhada e uma vontade tremenda de achar um caminho, de achar um caminho, algo, né? E aí me veio um caminho infinito, inclusive, né? Eu me reencontrei com o professor Hélio num vídeo do professor Sandro Lambert, e daí o professor Sandro Lambert tem um foco muito grande, né? Ele foi transformado de forma gigantesca com o Joel, e aí o trabalho dele é todo focado realmente na divulgação do Joel, e aí encontrei ele, reencontrei o Joel através do Sandro, daí já conheci vocês também, né? Isso foi em agosto. Inclusive, agora vai fazer 2 aninhos só desse reencontro com o Joel, que foi em agosto de 2019, então agora está completando 2 anos. E aí, nesse Você tá um bebê ainda e já tá dando esses bebezinho, eu sou todos. um bebezinho, assim, ó, Maravilha. usando fralda, nem caminha direito ainda. Não demais, porque você tem dado frutos maravilhosos. Eu quero dizer aqui, só abrindo um parêntese aqui, que eu estava escutando um dos seus das suas leituras e eu via, né? Eu não via, eu sentia a sua emoção algumas vezes quando você é, quando a palavra tocava, né? Quando você estava lendo e a palavra tocava em você, e eu sentia na sua voz aquela emoção, assim, e que realmente é muito gratificante de ver o amor e o carinho com que você está doando isso para nós. É muita gratidão que eu sinto por isso, né? Porque você está gratuitamente devolvendo ao universo aquilo que ele te deu também de graça, né? Então, muito obrigada, mas eu sinto mesmo seu carinho através do seu trabalho maravilhoso. Mas aí, continuando, né? Porque eu queria avaliar aqui também, quando você falou que você passou a sentir um pouco mais não, até bastante essa empatia com as pessoas, eu vejo que às vezes vem um problema, né, para que o nosso ego ele seja quebrantado e a gente pare de ser tão arrogante, né, que a gente pare de ser tão insensível, tão acusador com as pessoas, né? Às vezes a gente precisa levar uma pancada boa nesse ego para que ele mesmo comece a dizer assim, Ih, eu preciso, né, eu preciso morrer um pouco, esse lado meu precisa de um pouco de morte para que nasça em mim um novo ser, não é verdade? Então eu senti que eu tive uma experiência assim também e senti que isso aconteceu comigo também. Eu era muito dura. Eu não estou dizendo que você era, mas eu senti que você disse assim, eu fiquei mais sensível, eu fiquei mais, tive mais compaixão. E eu era muito dura assim, nas minhas acusações com as pessoas. E depois que o ego resolveu apoiar bastante, foi quando eu comecei a olhar para o próximo e dizer assim, nossa, eu também sou capaz de cair, de errar, de falhar, e eu tenho que parar de apontar o meu dedo para o meu irmão, tá? Isso aí só aconteceu depois do sofrimento mesmo, da minha parte. São aprendizados aí, né? Que Isso. o nosso eguinho passa, mas são processos, né? Porque é aprendizado. Nesses sofrimentos vem pérolas, né? Vem grandes presentes, porque são transformações, pelo menos para mim, eu tenho certeza que para ti, né, são transformações da nossa vida ali, né? É aquela morridinha a mais, né? É uma cedida a mais do ego, para ele parar de, né? Vai diminuindo, vai desinflando, que nem eu estava ali trazendo esse termo da psicologia, eu estava com o ego inflado, estava me achando alguma coisa por mim mesmo.
Isso. E aí, ô, filhinho querido, eu te dando toda essa graça. Só que o detalhe é, né? Tudo inconsciente, obviamente, porque sempre foi muito forte na mim a gratidão a Deus por tudo, pelas bênçãos que ele me dá, inclusive os desafios. Só que estava externamente isso, mas internamente, depois eu percebi, né? Mas enquanto estava vivendo ali, não percebia. Daí quando vivi, eu, nossa, era um ego inflado se achando alguma coisa por si próprio. E aí acarretou essa grande catarse e essa sensibilidade em realmente olhar para o irmão e se está, né, pecando, errando, pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Porque se soubesse, não estaria fazendo, né? Da mesma, e nós estamos suscetíveis enquanto estamos inconscientes, ficamos suscetíveis, né? Se a gente está consciente, se a gente está na presença, está alerta, daí a gente o hipnotismo não pega, né? Porque o hipnotismo está bombando a cada instante. Então é um piscar de olhos, também podemos escorregar, que nem eventualmente a gente escorrega, pelo menos eu escorrego na casca da banana de vez em quando, mas quanto mais consciente a gente está das fraquezas que é esse hipnotismo universal, mais a gente se fixa na unidade, na presença, a gente deixa de julgar os maninhos, né, o próximo. Então é um grande aprendizado. Isso. E aí, como mais? Que mais que aconteceu? Aí você conheceu, né, o Joel, e aí? Daí eu conheci o Joel, daí, nossa senhora, foi, sabe assim, uma pessoa que tá morrendo de sede, assim, tá com sede, assim, insaciável, daí vem esse banquete do Joel, e aí, imagina, nesses 2 anos, mergulhei, assim, com tudo, né, nos escritos do Joel, no canal de vocês, no teu canal, no da tua mãe, junto com o professor Sandro, né, no canal do professor Sandro, e essa imersão, ela prossegue, e aí, mas vamos voltar daí sim, daí eu me encontrei com o Joel, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu já vinha muitos anos na caminhada e estudei diversos autores, diversos líderes espirituais, e né, várias tradições, filosofias, e uma coisa que me chamou muita atenção é essa simplicidade que o Joel traz para dizer, né? O erro é a crença em 2 poderes. Acreditamos que existe o bem e o mal, né? E damos poder para essas forças opostas, e na realidade só existe um poder, o poder de Deus, que inclusive é um não poder, porque não tem nada para se opor, né? E esse ponto, assim, ficou bem marcado e me chamou muita atenção, que parece que o Joel simplificou na minha consciência esses conceitos. E ele, para mim, naquele momento, ele me trouxe um como, né? Porque nessa caminhada, o meu objetivo passou a ser, a partir tipo 2015 por aí, que eu já tive, né, vamos dizer, uma conquista material que já satisfez o ego, e o objetivo passou a ser realmente essa busca espiritual, iluminação espiritual, né, o termo que se usa. E daí, claro, mas daí teve todas essas distorções, o ego, né, fazendo uma fantasia aqui e ali. E aí me faltava esse como. Daí eu realmente me encantei com o Joel, porque ele trouxe para mim este como avançar, como realmente expandir a consciência, como se tornar, porque eu estudava muito, agora tem pouco material novo do professor Hélio Couto, como se tornar um co-criador consciente, né? O professor usa esse termo co-criador, e de forma ignorante eu me achava um co-criador consciente, e na realidade, né, o co-criador consciente, que é um exemplo do Joel, é realmente colocar o eguinho de lado e ter esse fluxo da presença, sem desejos humanos, sem apego, sem medos, e deixar a presença agir. Isso. E o Joel, para mim, ele trouxe esse passo a passo de como caminhar nessa direção. Meditação contemplativa, oração em vigília, muito estudo, muita meditação, muita devoção nessa caminhada, né? Então, fala de meditação, que eu gosto de falar de meditação. Qual é o papel que você acha que a meditação tem aí nesse crescimento espiritual nosso? A meditação é demais, né? Sabe que o meu histórico na meditação começou no início da minha caminhada, 2013, mas aquela coisa bem esparsa e tudo. 2016, num desses tantos cursos que eu fiz para lá e para cá, eu fiz um curso de meditação
Vipassana. É uma meditação onde a gente faz um mergulho assim, de 10 dias em silêncio e meditação o dia inteiro. E daí de 2016 em diante eu passei a realmente praticar diariamente a meditação. Essas outras técnicas e tal, mas muito viés mental, não com a profundidade que o Joel traz, né? Então, de 2016, eu passei a praticar diariamente a meditação, e inclusive, agora me lembrando quando falava para ti, lá em agosto de 2019, antes de reencontrar o Joel, estava vindo assim um negócio, uma sede gigantesca, e eu não sabia para onde extravasar, eu passei a meditar muito mais. Mais ou menos uma semana antes de me reencontrar com o Joel, eu estava meditando bem mais do que eu vinha meditando, né? E com aquela coisa assim, sabe, naquela rendição assim, tipo, apareça um caminho, venha. E aí encontrei o Joel, e o Joel traz esse viés ainda que aí alinhou um pouco mais na minha consciência, este foco da meditação para essa entrega a Deus, né? Para essa entrega a essa divina presença. E a meditação, eu vejo que e o Joel muito fala isso, ela é a chave principal, porque é onde o nosso euzinho humano, o nosso ego abre as brechas para a graça vir. Porque humanamente a gente pode estudar tudo, a gente pode ler tudo e não vai adiantar. Não. Se a gente não meditar e se render, porque é a graça que vai trazer algum discernimento espiritual, que vai fazer a gente avançar em algum ponto na consciência. Humanamente, intelectualmente, a gente pode decorar todos os livros do Joel, decorar a Bíblia e nada adiantar, né? Então eu vejo que a meditação ela é o elo para realmente a gente dar esses saltos aí e receber essas graças, né? Essa paz que nós estamos agora enfatizando nessa nossa conversa, ela só pode ser alcançada, na minha opinião, dentro da meditação. Porque é dentro da meditação que você se dissolve, aonde você se desprende do seu ego, aonde você começa a conhecer uma dimensão sua que você não tinha a menor consciência da existência dessa dimensão. E essa é a dimensão da paz, né? Aonde você para e diz assim: quem sou eu de verdade? Me mostra, Pai, quem eu sou. E você começa a dizer assim: eu não sou o Gilson Carbonera, o homem que tem o nome tão chique de macarrão, de marca de macarrão italiano. Não, eu sou quem eu sou na realidade. E a gente começa a se dissolver, né, Gilson? Então, assim, eu sinto que nada substitui, e graças a Deus que a gente encontrou esse caminho espiritual de Joel, né? Que nos levou a essa caminhada da paz, a encontrar essa paz dentro de nós, né? Me fala um pouquinho como é isso para você. Ai, ai. Essa paz é uma bênção, né, mano? E, e é algo que falta palavras, né? A gente tenta traduzir em palavras, e essa, assim, um grãozinho de areia que eu posso perceber dessa paz, ela já fica tão maior, né? Do que a maior das riquezas que esse mundo pode dar, não se compara a essa paz, né? E essa grãozinho de entendimento e de sentimento, né? Porque essa paz é um sentimento interno que brota e ela vem não por que nem o Joel fala, não é por ser um ser humano bom ou mal que vem, né? Mas é por essa entrega mesmo. E nós por nós mesmos, essa casquinha, né? Essa personalidade, essa persona, essa casquinha por ela própria, ela tá fardada ao fracasso. Não tem como. Só que, né, e pela graça a gente encontra essa preciosidade que o Joel traz para entender que, né, Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, ele pulsa no nosso coração. E quando a gente medita, a gente silencia esses sentidos físicos, né, a gente dá aquela mergulhada no nosso interior, que tantas pessoas têm resistência em meditar, mas a meditação é a grande chave para abrir as comportas assim para a graça de Deus entrar na nossa vida. E se for uma graminha que a gente sinta dessa presença, dessa paz,
já vai mudando muito e muito a vida, né? Porque aí a gente vai querer mais daquela paz. E aí a própria vida vai dando oportunidades para a gente poder meditar mais, para a gente poder estudar mais. E claro, sempre a gente tem que estar atento com as resistências do nosso ego, que morre de medo de se render, né? Isso. Dá uma dica para a gente. Como que você faz para conseguir meditar? Eu quero dizer isso porque essa pergunta minha é porque eu tento muito responder às pessoas. Talvez você tenha uma forma de responder que vai até acrescentar ao que eu já tentei fazer, né? E a gente tenta explicar o que é que faz com que você consiga parar, se acalmar e entrar nessa meditação. Porque todo mundo diz assim, mas eu não consigo, né? Eu só consigo meditar por 5 minutos. E o que é isso? Qual é o segredo, na sua Olha opinião? só, olha só que engraçado, mano, porque a meditação começou comigo antes um pouco do Joel, né? E aí eu vou comentar algo que virou uma chave bem grande para mim em relação a isso, tá? Eu me lembro que na época, desde 2012, 2013, eu conheci a meditação, 2012, 13, e aí eu gostei já. Gostei, daí praticava, sei lá, uma vez no mês, entendeu? Depois, claro, 2014, 15, foi praticando mais, tipo uma vez por semana. Só que o que que acontece? Para mim, este hábito, para mim meditar, tinha que ter várias circunstâncias externas favoráveis. Vou falar da minha história, tá? Por exemplo, na época, para mim meditar, tinha que ser, eu já tinha que estar com meu pijaminha, bem folgadinho, tinha que estar num ambiente silencioso, eu tinha que acender um incenso, eu tinha que pegar lá, sentar num banquinho e tal. Tinha um monte de circunstâncias externas que tinham que ter para mim, e para mim poder sentar e meditar. Era para desenvolver esse hábito, era muito complexo. E daí, como tinha muitos fatores externos, o que de fato acontecia, eu meditava uma vez na semana. E aí até que me caiu uma ficha, foi lá em 2017. E daí tu vê, né, foi até num curso de coaching, onde eles falam sobre exatamente a gente adquirir novos hábitos, porque a meditação ela tem que se tornar um hábito mesmo, né? E aí eles comentam bem assim, e fez muita lógica e funcionou para mim. Todo hábito novo que a gente quer adquirir, a gente tem que simplificar ele ao máximo. Daí ele até pegando um exemplo fora da meditação, tá? Se quer mudar a alimentação, ter uma alimentação mais saudável, parar de tomar refrigerante, não tenha refrigerante na geladeira, entendeu? Tenha alimentos saudáveis em casa, porque aí se tiver, mas eu estou com muita vontade de tomar um refrigerante, eu vou ter que sair, vou ter que comprar, fica mais difícil fazer isso, então acaba tomando água, tomando suco. Um outro exemplo bobo, mas só para, quero assistir menos televisão e ler mais livro. Então pega, tira a TV da tomada, pega o controle remoto e tira as pilhas, porque daí para tu ir lá ligar a TV não vai estar tão fácil de fazer. Então tem que pegar o controle, tem que botar as pilhas, tem que fica mais complexo de fazer aquele hábito. Então a gente dificulta para fazer ele. E o que a gente quer adquirir de hábito, isso para excluir hábitos ruins, digamos, né? E para então incluir um hábito que a gente quer adquirir, a gente precisa facilitar ao máximo para colocar em prática ele. Na minha prática, né, em relação à meditação, antes tinha todos esses requisitos externos para me meditar. E depois disso, eu, por exemplo, né, eu trabalho, né, sou advogado, então trabalho terno e gravata e tal, então eu nem meditava no trabalho, meditava em casa, só depois do banho, de noite, com meu pijaminha, com tudo certinho, né, tinha que ter todas as circunstâncias favoráveis. E aí eu passei a meditar, simplifiquei ao máximo o hábito, então lá de terninho e gravata no escritório, eu pegava, botava um timerzinho no celular, botava um fone de ouvido, sentadinho na cadeira do escritório, terno e gravata, fechava os olhos e meditava. Não precisava nada externo a mais. Como eu trabalho no computador, então eu só botava um fonezinho de ouvido, botava uma musiquinha, ou ficava no silêncio e meditava. E aí, na época mesmo, eu botava um despertador para me lembrar de meditar, né? Botava um despertador para de tanto em tanto tempo eu fazer uma meditação. E deixava o mais simples possível. E daí, depois conhecendo o Joel, e daí o Joel instiga a gente a meditar muito mais vezes, né? E aí, essas meditações curtas, de poucos segundos, ou meditações
curtinhas também, de 2, 3 minutos. Um exemplo que eu fazia bastante, enquanto estou no escritório, e daí está na atividade, está na correria do dia a dia, daí não, às vezes não tem como parar, mas de vez em quando tem que ir no banheiro, fazer um xixizinho. Fazia um xixizinho no banheiro, depois sentava ali, fazia uma pequena meditação de 2, 3 minutos. Resumindo, né? Simplificar ao máximo o colocar em prática um novo hábito. Não precisa 1000 coisas para meditar. É estar sentado, fechar os olhos e ponto, né? Deixa eu te dizer a forma que para mim é a mais prática possível de meditação que você pode incluir na sua vida. Já que você falou da praticidade, eu achei super válido. Acho que é isso mesmo. Tem uma meditação que ela só faz isso. Porque a meditação de praticar a presença, o que é praticar a presença? É simplesmente você reconhecer que Deus está aqui em você agora. Deus está em você, Deus está ao seu redor, na frente, do lado, atrás. Deus está com você nesse momento. Então, o que é praticar a presença? É saber que Deus está presente, é só isso. Então, muitas vezes, o que é a minha meditação? É só Deus. Deus. Só isso. Deus. Deus aqui comigo, Deus. Nada mais além disso, porque às vezes o que acontece? A confusão. Quão grande é a confusão? É a confusão de você dizer, como o Gilson falou, eu vou ter que me sentar, eu vou ter que fazer assim, eu vou ter que fazer assim. O que você não está entendendo ainda é que a meditação ela é apenas o reconhecimento que Deus está aqui. E acabou, não tem mais nada além disso, entendeu? Então, às vezes a gente pensa assim, porque eu não tenho palavras bonitas para dizer, eu não sei dizer isso, eu não sei dizer aquilo. Gente, a meditação é simplesmente uma oração. Eu estou diante de Deus, Deus está aqui comigo. Se você disser Deus está aqui, você respirar e disser Deus está nessa respiração, Deus, você meditou por um segundo, não é isso? E Exatamente. aí a sua prática disso, como o Gil está salientando aí, dizendo que ele começou a querer que isso fosse cada vez mais frequente, o que vai acontecer é que vai chegar um momento em que isso vai ser igual dirigir. No começo você tem que pensar, eu vou passar a primeira marcha, a segunda marcha, mas depois é igual respirar, você está o tempo inteiro ali vivendo naquela circunstância de estar reconhecendo Deus o tempo inteiro. E aí, nesse reconhecer cada respiração dessa sua, é um momento de paz. É um momento onde Deus se revela ali. É um momento da paz que o mundo desconhece, que o mundo não pode dar. É um momento onde você está completo, você está cheio do Espírito, você está sentindo a presença de Deus e nada mais é necessário naquele segundo, aonde você disse Deus. Pronto, Deus. E isso é tudo, né? Isso é meditar, é simples assim. Eu gostaria que todo mundo entendesse, né, Gilson? Que é simples assim, que é só isso, né? Que pode se estender a muito mais, mas que é só isso, que isso já é satisfatório. Mas que pode se estender a 1 hora, pode se estender a sua noite inteira, mas que só isso já satisfaz, né? Eu adoro nessas pequenas, assim, parar aqui onde estou é solo sagrado, é terra santa, Deus está aqui, né? Essa percepção que é esse reinterpretar das aparências, né? Essa disciplina da alma que Joel fala, é a gente realmente olhar além das aparências e perceber que além dessa aparênciazinha aqui, que é nós mesmos, existe essa divina presença, né? Este eu que eu sou, né? E ela está sempre aí, sempre, só precisamos percebê-la, né? E a percepção é na meditação. Não tem outro caminho. E que Que nem mudança o, você sente na sua pessoa? O que você achou assim? Que, depois que eu comecei a meditar, isso mudou em mim. Você diria alguma coisa, algumas coisas sobre isso? Então, mano, deixa eu pensar aqui, ó. Até para continuar ali, eu quero chegar no ponto onde eu também veio a intuição, né, de fazer o canal. Mas então, no final de 2019, daí eu mergulhei, né, mergulhei com muita sede, com uma alegria tremenda. E daí passei a estudar todo o tempo que dava.
Fiz acompanhamento com o professor Sandro, né, que já está há anos nessa caminhada e me auxiliou muito. E daí, nesse mergulho, foi virando muitas chaves, né? E aí tem um ponto que levantou uma sombra que é esse hipnotismo, mas foi bem engraçado e eu dou risada disso, porque o que que aconteceu? Desde 2015, 16, me virou assim esse viés de querer assim, cara, eu tô aqui nessa terra para iluminação espiritual, para me expandir minha consciência. Mas teve um monte de contratempos e estou neles ainda, porque é uma caminhada, um caminho infinito, que nem o Joel fala. Só que, no meados ali de logo depois que conheci, novembro, dezembro, não me lembro ao certo, tem um trechinho do livro Eu Místico, onde o Joel comenta, né, o que é um ser iluminado, né? E ele dá a ênfase da realidade. Um ser iluminado, ele ajuda, ele se doa, é uma doação completa. É uma doação, e ele fala assim, uma doação à humanidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí eu vi o quanto o meu eu humano, meu ego, se revestiu do viés de iluminação espiritual para querer ser reconhecido, para querer ser alguma coisa em relação a esse expandir da consciência. E daí, nesse momento, assim, ó, internamente, né, já estava na observação, mas o meu ego, ele veio assim, nossa, onde é que tu te meteu? Põe fogo nesse material do Joel, entendeu? Porque isso aí é furada. E aí né, essa vozinha do ego gritando de dentro, mas eu observando ela, né, e dando risada dela. E eu vi o quanto o nosso ego, ele tem medo dessa rendição. Verdade. E essa rendição mesmo, essa doação. E quanto muitas vezes no caminho espiritual, o nosso eu humano, ele, né, o ego aí com as suas facetas aí, ele mascara objetivos bem humanos mesmo, desejos de reconhecimento do que for, para nos impulsionar no caminho. E aí foi bem interessante essa tomada de consciência, porque a verdadeira, né, só vai ter progresso espiritual se a gente realmente for, né, entre aspas, morrendo para o ego, né, acolhendo esse eu humano, sabendo que estamos aqui, estamos nesse mundo, mas esse mundo, né, esse nosso eu humano, essa nossa persona, por ela própria, ela não é nada, né, ela vai nos levar para mais e mais ilusões e sofrimentos. E essa foi uma chave que me caiu lá nos primeiros meses de caminhada, que foi bem interessante, foi bem uma chacoalhada bem legal. E aí, né, eu me lembro que nesse mesmo dia eu fiquei, né, nossa, cara, mas isso aí então é algo impossível, tipo, porque essa rendição completa, que é um viés de iluminação, é uma doação. E o Maninho Joel foi um exemplo lindo disso, né? Porque pensa em doação, né? Desse ser para a humanidade. E aí, meditando, me veio, né, as frases, a frase de Jesus que fala que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Isso. E aí me caiu a ficha que humanamente a gente não tem como se iluminar. A gente tem que se render para a luz brilhar, né? E quando a gente se rende, a gente coloca todo o fardo, o jugo é suave porque é Cristo, né? Essa consciência crística, que é a nossa real identidade, que vai viver, né? E nem Paulo lá, vivo, porém não eu, é Cristo que vive a minha vida. Então, esse é o alvo, esse é o objetivo. E aí, nesse viés, acolher, né? Eu me lembro na época acolhendo meu eu humano, Gilcinho, fica tranquilo, tá tudo certo, é nossa rendição, e tu por ti mesmo não vai conseguir, né? Agora solta o fardo para esta consciência divina que está em ti, né? Solta o fardo para Cristo, né? E aí foi bem interessante. Maravilhoso isso, Gilson. Estou aprendendo muito com você aqui. Eu também faço assim as minhas orações, né? Pedindo a Deus que. Porque a gente. O Gilson falou uma coisa tão importante aqui: como que o ego engana a gente, até dizendo coisas espirituais para a gente, né? Até dizendo assim, querendo vestir a máscara do ser espiritual, querendo vestir a máscara daquele que isso, que aquilo. E a gente tem que estar em completa honestidade e humildade diante de Deus, pedindo a Deus que vá quebrando esse ego,
que vai quebrando ele, que vai fazendo com que a gente se dissolva. E eu vejo que você respondeu a minha pergunta, né? Dessa forma, aonde nesse processo de meditar e de se entregar, você tem conhecido não só o seu ser verdadeiro, mas você tem olhado para o ego e dito assim, agora eu te conheço, agora eu sei quem você é, e agora eu não caio mais nas tuas... Eu acho que a gente sempre cai, né? De uma forma ou de outra a gente está caindo, levantando, mas a gente já reconhece, né? Já reconhece. Já fica mais esperto, né? Mais esperto, isso aí mesmo. E uma coisa que eu acho também que nos traz tanta paz, hoje em dia, para mim tem acontecido isso, é o quanto que eu tenho me vigiado para não atacar. O atacar o outro sempre vai trazer desarmonia interior, porque agora a gente compreende a unicidade, a gente entende que o outro sou eu, né? Então, isso também é uma coisa que traz muita paz. Mas vamos aí para o começo do canal, vamos aí para seguindo o raciocínio. Vamos lá, seguindo o raciocínio, então. E aí, vamos ver, próximo passo. Um próximo passo legal aqui também, que foi uma virada de chave bem legal. Eu tô num relacionamento há muitos anos, eu e minha esposa estamos há 18 anos juntos. Oh, meu Deus. Casados a menos, casados faz uns 6 anos. Por aí, 5, 6 anos, mas a gente namora há muito tempo e mora junto há 9 anos, e casado há 6, mas é desde os meus 16 anos que a gente está junto, né? E ela também tinha 16 na época. E aí, depois que eu tive essa virada de chave, assim, que brotou essa sede gigantesca de busca de autoconhecimento e tudo, eu passei a ser um xaropão em relação a ela, no sentido de, né, querendo que ela tivesse essa mesma sede, né, empurrando ela para que ela vá ler, que ela vai fazer isso, que ela vai fazer aquele outro, e obviamente isso gerava conflitos, e daí daqui a pouco eu sossegava um pouco, e aquilo ali me corroía, e eu sempre querendo mudá-la, né, sempre querendo mudá-la, até que uma frasezinha deste maravilhoso livro, né, o Joel comenta uma frasezinha ali do Sabedorias, que ele fala que a harmonia, não vou ler ela aqui, mas lembrar mais ou menos que a harmonia é desistir, é renunciar ao desejo de mudar os outros, né, qualquer coisa nos outros. E aquilo ali virou um mantra para mim, né? Eu fiquei muito tempo assim, cara, a harmonia, né? A paz, eu desisti de mudar alguma coisa nos outros. E isso, obviamente, vale, né, no relacionamento com a minha esposa. E nisso meditei muito, e, nossa, foi uma bênção, assim, porque era muito forte isso. E daí eu extravasava, assim, e daqui a pouco, né, atacava ela, e o ego fantasia, né, para mim, o intuito, mas eu quero teu bem, eu quero te ajudar, eu não quero que tu sofra, e eu atucanava ela, enchia o saco dela. E aí não dava certo, entendeu? Não dava, daqui a pouco aí, um tranco barranco aqui, mas não dava certo, não tinha, era uma desarmonia para ela e para mim. E depois de meditando muito nessa frase, fiquei semanas aí, até que, né, desceu um pouco da mente a consciência dessa frase, aí o discernimento dessa frase veio um pouquinho para o coração, porque aí eu realmente cessou a vontade minha de querer mudá-la. E esse cessar, essa vontade de querer mudar ela, que era um dos únicos pontos que gerava conflito no relacionamento, né, alguma desarmonia, alguma discussão, aí ficou muito mais leve, sabe, ficou muito mais de boa. E, inclusive, depois que daí eu soltei, né, pegar o termo soltar, mas realmente desisti de querer mudar alguma coisa nela, inclusive ela própria parece que despertou um pouco mais para esse estudo, né? Ela conhece o Joel, já inclusive leu depois disso, assistiu os vídeos e etc. Então, essa foi uma chave bem grande que caiu e é algo que eu carrego bem forte comigo, né? A harmonia, desistir é renunciar, de mudar qualquer coisa nos outros. Eu agradeço a essa palavra sua, porque é tão importante, eu acho que todos nós passamos por isso, eu também passei, e depois demorei a entender que cada um tem o seu momento, e cada pessoa vai ter a sua vez, o seu momento de estar com a consciência aberta para receber a verdade, mas que não adianta
você tentar empurrar uma coisa que a pessoa não está preparada. Até eu mesma me vejo assim, né? Às vezes as pessoas vêm me oferecer um material novo, uma coisa, e se eu não me sinto preparada, como você disse, você foi ler O Caminho Infinito, mas você não estava preparada, então você jogou para lá. Então, cada um tem o seu momento. Eu também passei pela mesma coisa, viu, Gilson? E eu agradeço você ter levantado esse ponto, muito importante demais, para que a gente aprenda, seja filho, seja esposa, que a gente aprenda a respeitar o nível de consciência de cada ser, a sua religião, o seu modo de ver a Deus, a sua comunhão com Deus, cada um no seu lugar. E eu passei assim, esse processo bem parecido mesmo. Mas continua, mano, tá muito bom. Não, e é engraçado isso, até lembrando também, né, logo que eu iniciei, no viés espiritual, né, o autoconhecimento, ou no próprio Joel, é muito comum as pessoas ficarem vislumbradas e felizes com aquilo ali e quererem compartilhar e às vezes querer obrigar né, a esposa ou o amigo leia, só que não adianta, é perda de tempo, e além de ser perda de tempo, né, acaba gerando desarmonia, porque a gente quer imputar a verdade que está batendo no nosso coração ao outro. Só que não, cada um tem o seu tempo, realmente, que nem tu falou, né, Cíntia? Cada um tem o seu tempo, não adianta. E olha só, né, analisando a própria. A gente quer mudar alguma coisa nos outros porque a gente está julgando pela aparência. Isso. É um julgamento. Porque se a gente estivesse fazendo, né, o juízo justo, que nem o Joel fala, a gente já estava contemplando o Filho de Deus naquele irmãozinho, na esposa, no filho. E como a gente está olhando bem humanamente, julgando uma circunstância ruim, ou julgando que, né, não, mas eu julgo que eu quero ajudar essa pessoa para, né, compartilhar o material, por exemplo, às vezes se é solo fértil, a gente sabe que vai frutificar, só que tem que ter uma suavidade e um discernimento muito grande nisso, e que nem o Joel enfatiza, as pessoas vêm até ti, não precisa, elas vão ver, a gente dando testemunho, a gente vivendo um pouco disso, as pessoas vêm perguntar o que está acontecendo, é muito melhor, ela já vem receptiva, porque dela quer saber muito melhor do que a gente quer imputar ou querer, por mais um sentimento bom que seja de ajudar, não tem como, é interno, né? Não é externamente. Então, esse respeito, que daí, traduzindo essa fase, a harmonia interna nossa é desistir realmente, renunciar ao desejo de mudar alguma coisa nos outros, né? Maravilhoso. Muito obrigada, maravilhoso. Seguindo, então, mano, deixa eu ver. Bom demais. Deixa eu pensar aqui, ó. E daí depois ali, daí teve uma época, no ano passado, que eu passei a acordar bem cedo, porque eu trabalho, e daí tinha uma filhinha, agora tenho outro, então durante o dia não tinha muito tempo, eu passei a acordar bem cedão para poder ter mais tempo para estudar. E aí, me acordava 3 horas ou 4 horas da manhã, e eu me lembro que na época até foi uma grande graça para mim, porque era algo inimaginável eu acordar tão cedo, só que, claro, passei a dormir muito cedo também, né? Dormia cedinho, 9 e pouca, dormia, daí conseguia acordar 4 horas. E aí, mergulhando nos estudos, assim, e na época eu fazia, eventualmente faço, eu lia, tipo, por exemplo, lia 20 minutos e meditava 15. Lia 20 minutos e meditava 15. Esses diversos materiais que o Joel tem. E aí eu fui recebendo presentes, assim, de entendimentos, e no meio tempo, um deles foi esse mesmo, né, esse mesmo dessa frase maravilhosa, e nessa época, assim, eu fui tendo percepções de muitas graças na minha vida, muitas bênçãos, né, inclusive teve a bênção né, nós engravidamos, eu e minha esposa ano passado, o filhinho já nasceu em março desse ano, e foi por essa época que, acordando bem cedo e dando uma dessas meditações que eu fazia, lia um pouco e meditava, veio muito forte, assim, o viés, né? Como tu vai estar lendo essas bênçãos aí e deixando elas só para ti, né? Recebendo tantas graças, tanta bênção na tua vida e vai deixar só para ti, compartilhe, né? Compartilhe. E aí já veio esse insight, assim, de, pô, eu posso estudar, continuar estudando e, além disso, compartilhar, né? E aí veio exatamente a ideia de
né, fazer a minha leitura, mas não só para mim, né, fazer a leitura e depois postar no YouTube, para quem, né, for receptivo achar lá o material. E nesse viés aí que surgiu o canal. O insight primeiro, né, a intuição que veio foi o livro A Arte de Meditar. Estava lendo ele, estava sendo uma grande bênção, assim, e aí me veio o viés mesmo de ler ele. Não existia, né? Até procurei na época no YouTube se existia esse livro com audiobook, daí na época não tinha, e daí eu, bom, então tá, então vou topar esse desafio, e passei daí nessa parte da manhã cedinho, onde eu faço um estudo, tô mais tranquilo, porque o pessoal aqui em casa está dormindo, daí eu passei a estudar, mas não só para mim, né? Eu leio e coloco no canal. E aí que surgiu. Ô, mano, e nessa caminhada, então, né, daí veio esse insight, essa intuição de abrir o canal, e daí foi nesse fluxo, e foi muitas bênçãos, assim, sabe, acontecendo. E aí me veio muito forte o viés né, não, o ego não se apegar a essas bênçãos, porque se gera um apego externo a uma bênção, daí vamos botar, né, na matéria, assim, uma prosperidade, uma maior harmonia. Se eu me apego a essas circunstâncias externas, daí eu estou caindo né, tô caindo na dualidade, né? Caindo no apego, caindo no ego. E eu me lembro que nessa época, junto quando eu criei canal, me veio muito forte uma meditação assim, de renúncia mesmo, sabe? Renunciar a tudo, eu renuncio. E eu me lembro que nas primeiras meditações disso, só o falar ali na contemplação, nossa, o ego chegava, porque realmente eu renuncio a tudo. E o a tudo, né? Daí quando eu botava o nome nos tudos, eu renuncio a minha família, eu renuncio ao meu trabalho, eu renuncio a minha vida para estar na presença de Deus. E isso aí foi bem forte, e nada externo, a graça ela se manifesta, mas a graça é muito mais do que está manifesto. Então, essa renúncia às coisas externas veio muito forte em várias meditações na época, de realmente, independente de como está externamente, não é o externo que me dá a paz, né? A paz, ela brota do coração. E nessa paz que brota do coração, eu me lembro de uma outra, né, virada de chave, que foi em relação à gratidão. Porque dentro desse processo da minha caminhada, formações em coaching, técnicas disso, técnicas daquilo, e uma técnica que é muito difundida é a técnica da gratidão, né? Da gente realmente agradecer, né? Ter esse sentimento de gratidão. Na minha consciência, e eu pratiquei muito essa técnica, eu realmente agradecia a minha família, agradecia a Deus, agradecia isso, aquilo, aquele outro. E aí eu fazia, né? Tinha um caderninho da gratidão. E daí, numa meditação, me veio bem forte, assim, a seguinte frase, né? A quem agradecer senão a ti? Olha isso. A quem agradecer senão a Deus? Deus onipresente, ele está manifesto, sim, nas coisas, mas as coisas por elas próprias são nada. É uma aparência, é um braço de carne. Agora, essa substância, esse suprimento infinito, essa substância, este espírito onipresente, que a gente deve cultivar a verdadeira gratidão, é a Deus, né? É este Criador, essa onipresença de Deus. E me veio muito forte numa meditação isso, e foi uma virada de chave, porque eu agradecia. Até essa virada de chave foi logo nos primeiros meses, estudando Joel. Eu agradecia muito a todo esse viés, assim, agradeço a Deus, agradeço a família, agradeço. Mas a família é uma representação da graça de Deus na minha vida, mas é a graça de Deus que vale. Não a família, não o carro, não a casa, não o trabalho, né? A gratidão, essa gratidão realmente a essa onipresença, né? Esta divina presença, este eu sou, né? Este Espírito de Deus. A gratidão verdadeira mesmo, essa gratidão a Deus, né? Essa onipresença, que se manifesta, assim, nesse mundo das aparências, mas está, né, que nem o Joel fala, por detrás da aparência. E essa chave aí que me caiu desse verdadeiro significado da gratidão foi muito profundo e muito... O sentimento, assim, mudou em relação à gratidão. Porque eu personalizava a gratidão às coisas, às pessoas. E elas são apenas a manifestação de Deus,
que sim, se expressa em infinitas formas, mas é a Ele, né? A essa divina presença que eu tenho que agradecer. Né? Isso. Essa presença que está se manifestando como família, como suprimento, como todas essas coisas. Mas quando a gente fala assim, muitas vezes o ego, ele não gosta dessa ideia. Né? Tipo assim, você dizer assim, eu abri mão de tudo, eu abri mão da minha família, eu abri o ego da gente já fica, mas como assim vou ter que ficar sem família? Como assim? É, sabe, muitas pessoas que ainda não estão na compreensão disso aí, que a gente só tem o que o Gilson está tentando explicar, a gente só tem aquilo que a gente abre mão. Aquilo que a gente se apega num sentimento de falta. Eu não tenho, por isso eu me apego. Mas quando você libera, tudo é seu. O universo é todo seu, é do Filho de Deus, compartilhado. Deus compartilha, né? O seu amor com o Filho. Ele não tem que se apegar a coisa alguma, porque tudo já é dele, né? E se ele tem esse sentimento, então tudo flui naturalmente, como o Gil está falando. Então, por isso a entrega não é que você vai ficar sem, é o contrário, a entrega é que você sabe que tudo já é teu e que tudo vem dessa fonte invisível. Então, eu vejo o apego, né, que não é que eu não tenha apego, tá, gente? Não vamos, não estou querendo ser arrogante, dizer que eu não tenho apego, não é isso, eu tenho apegos, mas eu tento me livrar dos apegos pensando assim. A gente anda na rua, aí tem 50 árvores na minha caminhada. Aí eu vou pegar essa árvore aqui, vou me agarrar com ela e dizer assim, eu vou ficar debaixo dessa árvore e ela somente pode me dar sombra. E essa é a única árvore. Não. A gente tem que expandir o amor, sabendo que Deus nos abençoa, mas é de muito, vem de todos os lados a graça, né? E que a gente não tem que se apegar à forma, mas a gente tem que se abrir mão da forma e ir para a fonte invisível de todo o bem, de todo o amor, de família, de dinheiro, de tudo está nessa fonte e que a gente não precisa olhar para fora, né? Está tudo dentro de nós. Mas te passa a palavra, gente. Continua com o teu raciocínio. Maninha, nessas percepções, né? Que nem eu percebi isso, gramas, né? Um cisquinho de areia ali, um grãozinho de areia. Mas essa pequena percepção, ela já muda muito internamente, porque realmente quanto mais a gente entrega, mais a gente tem de uma fonte infinita, né? Suprimento infinito, harmonia infinita. Só que o ego, ele não consegue raciocinar assim, né? O eu humano, ele acha que se ele entregar, que se ele se render, renunciar, ele perde, ele não tem, daí ele se apega. E o próprio apego acaba nos retendo o que a gente realmente precisa, que é esta paz, né? Esta liberdade da presença de Deus. Então é algo que a mente não consegue entender, a mente não entende, e aí a gente, né, se pode ler quanto que for, no raciocínio nunca vai ser entendido. Agora, pela graça, com meditações, né, daqui a pouco vem ali uma graça e vira uma chavezinha assim que a gente percebe um pouquinho com um discernimento espiritual disso, e esse pouquinho já faz uma diferença tremenda. A gente vai vendo que realmente, né, eu tenho um monte de apegos, um monte de medos, só que percebo eles. E nessa percepção já muda, porque antes eu nem percebia. E nessa percepção a gente vai dando caminhadinhas, né, um passinho depois do outro, para realmente tirar o poder das coisas, tanto, né, o apego ou o medo, e realmente se fixar nessa unidade, né, na presença de Deus em nós, que é este maná infinito, esse suprimento, né, esta força divina que é a nossa vida, né, que nos sustenta. Maravilhoso, maravilhoso. Que conselho você daria para aquela pessoa? A gente sabe que a humanidade hoje anda cheia de angústia, né? Nós temos medos, os nossos medos, eles são cada vez maiores. Desde os medos que a gente tem com relação à nossa saúde hoje em dia, é um dos maiores medos que há por causa da epidemia do coronavírus.
aos medos com relação às nossas finanças, com relação às nossas famílias. São tantos eles, e eles aumentam cada vez mais, é uma fábrica de medo, né? O que você fala para essa pessoa, Gilson, que ela não consegue ter paz, que ela está em tribulação dentro de si por causa desses medos que a gente tem? Qual é a sua dica para nós? Então, mano, eu vejo que no caminho espiritual, onde for, as pessoas querem resultados externos muito rápido, né? A pessoa quer começar a estudar hoje, ou meditar hoje, quer o resultado amanhã ou ontem, né? O ego, ele tem muita pressa em se libertar desse sofrimento e tudo, e eu vejo que é algo progressivo e lento, é um passinho de cada vez. E o Joel mesmo traz um viés, me lembro que ele comenta lá no Jornada, que um praticante da presença, né, se forma depois de 10 anos de prática. Não que vai demorar 10 anos para a gente ter mudanças na vida. Eu já tive transformações gigantescas na minha vida, estou recém há 2 anos estudando Joel. Só que veio bem forte para mim que é um passo de cada vez. O que hoje, o que agora eu posso fazer para dar um passinho adiante? E uma coisa que a gente pode fazer é essa dedicação ao estudo, né, à leitura, aos áudios, e principalmente a meditação. Principalmente a meditação. Então, simplificar ao máximo ela para realmente ceder, né? Superar a resistência do ego em meditar e fechar os olhos. No começo vai ser desafiador e não vai ter um resultado, meditou hoje, amanhã já vai ter um resultado maravilhoso na vida. Não é assim. Né? Então, ter paciência e ter persistência. Tem uma frase no Caminho Infinito que eu adoro, que o Joel fala assim, eu sou persistente. Tem que persistir, né? E entender que o nosso eu humano, o nosso ego, ele vai vir, né, a tal das sombras, vai vir a sua ignorância da verdade, e a gente pegar esse nosso eu humano que sofre, que tem medo, e acolher ele. Esse acolhimento dentro do viés psicológico, que né, o trabalho com as sombras, a gente acolher o nosso eu humano e entender que ele por ele próprio não é nem bom e nem mal, ele está sendo vítima desse hipnotismo universal, desse mesmerismo universal, e está sofrendo, e está com medos, e etc, etc. Né? Que nem o Joel fala, impersonalizar o mal, impersonalizar os problemas, não é, nós verdadeiramente não temos problema algum, né? Nós somos a própria presença de Deus. Só que o nosso eu humano, o nosso ego, está ali, está vivendo o problema, está vivendo a dor, então a gente acolhe ele, abraça, né? Abraçar, ter paciência consigo mesmo. Eu me lembro que uma frase que ficou muito tempo na minha consciência, né? Pai, perdoa-eles, porque eles não sabem o que fazem. E eu falava essa frase para mim mesmo. Falava muito essa frase para mim mesmo, porque, pai, perdoa, porque eu não sei o que eu faço. Embora já tenha o conhecimento no intelectual, ainda não consigo viver na retidão da tua palavra. Perdoe-me, porque não sei o que faço. E a gente se auto-perdoar e liberar a culpa dos nossos erros, ou da desarmonia que a gente possa estar vivendo, e ter paciência e persistência nessa caminhada, porque não vai ser no tempo que o ego quer, né? De tudo se resolver. Agora, quando a gente vai aceitando as coisas como elas verdadeiramente são, e a verdade ela está por detrás da aparência, que é a onipresença de Deus, quando a gente vai fazendo, que nem tu bem exemplificou, né, maninha? Né? Deus está aqui, né? Que nem eu gosto muito, aqui onde estou é solo sagrado, é terra santa. Fazendo pequena meditação, é uma pequena lembrança, isso já vai transformando a nossa vida. Não da magnitude que o ego quer, porque o ego quer realmente já a liberdade completa, não ter mais medo de nada, e isso não acontece assim. E vai acontecendo de forma lenta e gradual, mas quando a gente vai nessa entrega, com paciência com o nosso eu humano, porque nosso eu humano, nosso ego, né, ele vai resbalar, ele vai escorregar na casca da banana, ele vai errar, ele vai condenar, mas a gente vai realmente tomando consciência, opa, resbalei aqui, né? Eu me perdoo, pai, perdoe-me, eu não sabia o que fazia, né? Eu fiquei inconsciente e errei. E ter paciência consigo mesmo, se perdoar e manter a caminhada, porque é inevitável, né? Quanto mais a gente caminha com devoção nessa caminhada,
com estudo, com dedicação e principalmente com a meditação, vão acontecendo transformações, não por nós mesmos, mas pela graça. A graça vai fluindo, né? Então, se fosse dar um conselho, realmente a gente tem que ter paciência com o nosso irmãozinho humano, que erra, que sofre, que se debate, e ter persistência na caminhada, porque a graça, ela está sempre instantaneamente disponível. A gente só tem que perceber ela. E nessa disciplina, nessa persistência, a gente vai percebendo. Pode estar vivendo o problema que tiver. Quando a gente percebe, é a paz que o mundo não conhece, né? Isso. Gente, que bênção. Eu quero só agradecer. Eu sinto que nós ganhamos muito nessa noite. Foi uma coisa maravilhosa, um prazer enorme. Aprendi demais contigo hoje, Gilson. Muita gratidão. Agradeço a todo mundo que está assistindo. Eu espero que seja uma bênção na sua vida, tudo isso que foi discutido aqui. E muito obrigada. Obrigada, Gilson. Gratidão, gratidão a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Nossa divina presença, que é o teu verdadeiro ser, maninha, que é este único ser, essa única vida que nos permeia e que vive através de nós, né? E que a gente, a cada dia, deixe mais esta grande vida divina se expressar, viver através de nós, né? Que é a nossa verdadeira identidade. Acolher o nosso euzinho humano que sofre, que se debate, ter paciência com ele e seguir com persistência, um dia de cada vez, com entrega, com devoção, porque aí as coisas vão acontecendo. Um grãozinho que a gente vai percebendo já vai mudando tudo, né? Então, maninha, gratidão, gratidão pelo teu convite maravilhoso, gratidão por todos os compartilhares que tu faz no canal, que junto com a tua mãe, no Caminho Infinito em português, uma gratidão aí, essa presença que brilha nos teus olhos, né? Essa presença aí que nem tu, nem eu, nós por nós mesmos não somos nada, mas Deus, qualquer qualidade que a gente expressa é uma qualidade de Deus sendo expressa através de nós. E todos nós, todos seres humanos expressam qualidades, que são qualidades de Deus. Então, que a gente realmente, né, se renda essas qualidades divinas aí, deixem que ela se expresse através de nós. Então, maninha, gratidão ao Deus que habita em ti. Eu que agradeço. Então, o canal do nosso amado Gilson é Luz do Despertar. E se alguém não conhece, vai lá, você vai amar, porque essa pessoa maravilhosa que Deus colocou aqui no nosso caminho veio compartilhar com muito amor esse trabalho e eu também só tenho a agradecer. Então, a todos, muito obrigada. Até logo. Obrigada, Gilson. Beijão, beijão. Abraço. Fique com Deus. Até logo.